Olá, semana de boas notícias para a dupla Grenal. No Internacional, confirmado o nome de Nilmar. No Grêmio, o retorno de Juliano. E o Lajadense? O Lajadense começa a final da Copa Fernandão. É nesta quinta-feira contra o Guarani de Venâncio. Agora, no Papo de Boleiro. Olá, a semana é de boas notícias para a dupla Grenal. Foi na chamada. Tem Nilmar, tem Juliano, mas a gente começa aqui pela aldeia. No futsal, tem a LAF hoje de noite ainda, nessa quarta-feira de noite. Um jogo atrasado, né, Márcio, pela Copa Lupicínio Rodrigues. A LAF viaja até São Luís Gonzaga para enfrentar a GSL, buscando, quem sabe, se aproximar ainda mais do líder, né, o América de Itapera, pela classificação. O América tem 19, a LAF tem 13 pontos, em caso de vitória vai a 16, e pode buscar até uma liderança, porque o último confronto é contra o próprio América, né. Então, um jogo complicado lá para o time lajadense, ainda que a GSL não conseguiu se encontrar ainda nessa competição, tem apenas 4 pontos, mas é sempre complicado jogar lá em São Luís Gonzaga, né? A GSL sempre costuma complicar a vida da LAF e dessa noite provavelmente não vai ser diferente. Ainda que o time lajadense tenha um entrosamento maior e tenha mostrado todo o seu poderio, principalmente ofensivo, com muitos gols nas partidas, vai ser um confronto bem complicado, mas a LAF tem totais condições de buscar mais 3 pontos, mesmo o jogo sendo fora de casa. O técnico Giba vai tranquilo com o time? Tranquilo, sem ausências e tal, tem postando nos irmãos Selbach, né, o Thiago e o Lucas, tem o Marcelo Giba também vivendo um grande momento, o Edson, que tem despontado aí até o ano passado, quando o Edson chegou aqui, a gente até perguntou, não, pro Edson falta um amadurecimento, e esse amadurecimento está vindo desse ano aí com boas atuações do novo titular da camisa 7. Muito bem, hoje lá em São Luís Gonzaga, então 20 horas. Daqui a pouco, 20 então, horas, né? isso. E amanhã a gente fala sobre esse resultado, que é importante para a LAF, busca 3 pontos, se aproxima 3 pontos, o América tem 19, a LAF tem 13. Em caso de vitória vai a 16, né? Isso aí, depois... Até desgarra um pouquinho do Bento, que também tem os mesmos 13, mas perde um salto. E depois a LAF pega o líder, né? Aí é quase igual ao brasileiro, né? Inter e Cruzeiro, é o Cruzeiro e Inter, no caso. Encerra essa primeira fase da Copa Lupicínio Rodrigues. E a LAF ainda tem pendente do primeiro semestre a Série Ouro. Né? Série Ouro que está na semifinal, né? Está aguardando aí a definição das datas, até porque a outra semifinal não foi decidida ainda, né? Então, falta alguns jogos aí, mas o adversário já conhecido é o Atlântico de Erechim. Muito bem. O Lajadense também joga nessa semana, também na finaleira, vai jogar a primeira da final da Copa Fernandão contra o Guarani de Venâncio Aires, lá no Edmundo Faes. O técnico Luiz Carlos Vinck tem uma ausência para esse jogo, o Everton está suspenso, não deve atuar. Vai atuar o Anelka, que já no final de semana, já para pegar até um ritmo de jogo maior, já atuou contra o São Paulo, né? Foi bem o Anelka, mas são jogadores com características diferentes. O Everton é um jogador que tem mais posse de bola, gosta de sair para o jogo, tem mais velocidade. Já o Anelka é mais questão de posicionamento, já tal, aquele zagueiro mais clássico assim. Então muda a característica, mas não deve mudar o jeito do Lajadense se defender, né? O Luiz Carlos Vinck mantém a base ali com o Laércio, com o Thiago, né, e com o Márcio Goiano, só é uma alteração pontual mesmo por causa da suspensão. O time que deve entrar no mesmo ritmo, o Lajadense que vem bem nessa competição, vinha goleando, aí até ser goleado, né, pro São José de Porto Alegre, lá em Porto Alegre, mas agora é outro campeonato, né, final e tal, é uma outra mentalidade. A gente tem totais condições de mesmo o jogo sendo em Venâncio Aires, buscar um bom resultado para trazer a final para cá com vantagem, quem sabe levantar mais um título. Não dá para ter base nos resultados, porque também o Lajadense enfrentou times bem pequenos, mal organizados, enfim. Mas pequenos por pequenos, o Guarani também está atrás do Lajadense, né? Também, mas eu digo, o que eu ia dizer pela característica do treinador, Sim. Não dá para dizer que ele é muito à frente, mas também não dá para dizer que ele é um cara retranqueiro. Não, exatamente. O Luiz Carlos Vinck, ele nesse ano ele conseguiu colocar a sua postura de jogo, assim, o que ele propõe ao time. Né? O Lajadense ele joga muito pelas laterais, principalmente pelo lateral direito com o Thiago, joga com 2 meias abertos, que é o Paulo Josué e o Vinícius, e com um centroavante centralizado ali, que é o caso do Gilmar. Então, tem a questão de mobilidade, a gente nota nos jogos ali da questão dos meias entrando, dos volantes se aproximando.
Mas o Lajadense se mostra com uma cara de time, assim, isso que é o mais interessante, né? Não é aquele negócio bico pra frente e vamos ver o que dá, né? O Lajadense hoje ele tem uma saída de bola muito interessante, com a questão dos volantes, principalmente com o Marabá, um jogador de muita movimentação e bom toque de bola. Então o Lajadense, assim, ele tem peças importantes, então vamos ver, que nem a gente tem a coluna espinhal tá bem elaborada, assim, a questão da defesa, do meio e do ataque. Beleza. Juliano é um nome que agrada, provavelmente, o técnico Luiz Felipe Scolari lá no Grêmio. Grêmio que prepara-se para o jogo agora sábado contra o São Paulo. O jogo vai ser aqui, o São Paulo que ontem à noite, na terça-feira à noite, venceu o Huachipato do Chile por 1-0. Pela Sul-Americana. Tomou um calor, teve o Luiz Fabiano expulso e tal, foi uma loucura. Foi feio pegar. Bom, e o Grêmio, isso é bom para o Grêmio, né? O São Paulo vem... o São Paulo vem e ganhou e tal, mas é que nem, tipo, o São Paulo ainda que botou todo mundo para jogar, né, até que nós tínhamos falado ontem que não valeria a pena pro São Paulo abrir mão da Copa Sul-Americana, porque poderia ser um título interessante no final do ano, né, já que o Campeonato Brasileiro se arrasta 10 pontos aí do líder, né, tá então... se complicando cada vez mais. Então o São Paulo não abriu mão e fez certo, ganhou do Huachipato por 1-0 e caminha com vantagem pro segundo jogo. Bom, e em cima do que aconteceu ontem, Diogo, do time que se viu jogar ontem, o que o Luiz Felipe Scolari pode esperar para sábado? Na verdade, assim, o São Paulo... É bom, né? O time do São Paulo é bom, é um bom time, sabe? Alexandre Pato, Ganso, tu pega jogadores muito interessantes, né? Então o São Paulo ele deve vir, tirando os últimos jogos onde teve revés, né? Que sofreu derrotas, até aquela contra o Fluminense em casa, né, que era um jogo de 6 pontos, São Paulo acabou caindo, como vai ser agora contra o Grêmio, né, o São Paulo tem boas peças, então, tipo, precisa reagrupar, vamos dizer assim, né, voltar à questão do espírito ali, que vinha acontecendo até quando ganhou do Inter, ganhou do Cruzeiro, no Morumbi, então, tipo, o São Paulo precisa se remobilizar, afastar esse negócio do Muricy que teve problema de saúde e voltar a jogar, porque o futebol tem. São Paulo teve problemas internos também de direção, né? Rolou uns atritos ali e tal, teve próprios jogadores, então, mas isso aí é coisa de vestiário, tem que ser tratado como vestiário e o time, isso não pode se influenciar o time dentro de campo. Nós tivemos mais jogos ontem da Sul-Americana e temos hoje. Na verdade, o Sul-Americano só foi esse, São Paulo 1-0, né? Pelas oitavas de final. A gente tem hoje, 19h30 daqui a pouco. Peguei só os jogos dos brasileiros, né? O Bahia entra em campo contra a Universidade Serra Valerro. Né? Às 22 horas o Nacional de Medellín enfrenta o Vitória e também no mesmo horário o Emelec, o Goiás enfrenta o Emelec lá na altitude do Equador. Esse é complicado. Esse é complicado. Né? Mas assim, falando da questão da volta do Juliano, né, eu acho muito interessante, porque trata-se de um jogador, as maiores contratações do Grêmio no ano, né, e tem enfrentado uma dor crônica no pubis, está recuperado dessa dor e voltou a treinar ontem e volta a ser opção para o final de semana. Talvez ele inicie no banco, né? A tendência é que ele comece sendo opção no banco de reservas, mas cria-se uma expectativa para quem sabe uma continuidade do Campeonato Brasileiro, o Juliano possa estar em campo. Muito bem. Do lado colorado, a boa notícia é que o Nilmar resolveu sua vida lá no Oriente. É aguardado para hoje a inscrição dele no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. Ele foi até o Catar, o presidente lá, o Sheik, fez questão que ele fosse pessoalmente resolver a questão e assinou a liberação e está voltando para o Brasil com essa liberação. Então o Inter já encaminhou os papéis para a CBF e é aguardado para hoje a inscrição dele ainda. O Inter tinha até sexta-feira para fazer essa inscrição, correndo o risco do jogador não poder mais atuar esse ano. Mas o Inter conseguiu regularizar e o Neymar volta com essa liberação e deve ser inscrito, deve ficar à disposição já para o final de semana, mas a sua reestreia com a camisa do Inter deve acontecer mesmo no dia 12 contra o Fluminense aqui no Beira-Rio. Bom, o Cruzeiro que é o adversário do Grêmio, do Colorado, e é o líder do Campeonato Brasileiro, joga ainda nessa noite. Daqui a pouco, 19h30. É isso aí, nessa noite de quarta-feira, pela Copa do Brasil contra o ABC. Né? A gente tem esses jogos das quartas de final da Copa do Brasil, além do Cruzeiro e o ABC, 19h30, o Botafogo enfrenta o Santos. Aquele jogo que era para ser do Grêmio, né? O Grêmio acabou caindo fora aqui, o Santos confirmou a vaga. 2 gaúchos que estariam aí perdendo tapetão. Né? Exatamente, o Grêmio pela questão do caso do Aranha, né? E o Novo Hamburgo, em função da escalação irregular de um jogador, acabou perdendo a vaga para o ABC. Estará enfrentando o Cruzeiro agora. Às 22 horas o América de Natal enfrenta o Botafogo e no mesmo horário o Corinthians recebe o Atlético Mineiro no grande jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Já que nós estamos indo em resultados, Bote, nós tivemos ontem
jogos, nessa terça-feira tivemos jogos da Série B. Série B, vamos lá então. O Sampaio Corrêa Portuguesa ficaram no 0x0. O Icasa ganhou do Luverdense. Não ganha Não, Luverdense, olha, apostar na loteca no Luverdense é suicídio. O cara bota ali no... Não pode. Icasa 1x0 no Luverdense. O Vila Nova tomou 5 do Ceará. O Ceará se reabilitando aí, volta a encostar no G4. Não tenta nem empate no Luverdense, que não, né? Nem coluna do meio. Não, sai pro outro lado. E o líder Ponte Preta ficou no 2x2 com o Paraná. A Macaca tá na frente. Tá na frente, Macaca. Essa Série B tá uma beleza, né? Porque é revezamento na frente ali, uma hora é o Joinville, uma hora é o Ceará, uma hora é a Ponte Preta, todo mundo quer buscar. O Vasco querendo, tá bonito a Série B. O bem contrário de Série A, né? Que tá aquele marasmo, assim, algumas rodadas já. A única briga boa é o rebaixamento lá, né? essa é, e é perigosa. Porque, enfim, né? 4 dizem adeus ao... Marcos, nosso programa hoje eu queria ressaltar ainda, dar os parabéns ao nosso piloto aqui de Lajeado, o Enzo Lopes, que no final de semana conquistou, depois no outro final de semana já tinha conquistado o brasileiro na categoria júnior, e agora nesse conquistou o Arena Cross, é bicampeão brasileiro. Parabéns ao Enzo aí, a toda a sua equipe. A gente sabe que o trabalho é duro quando o apoio é pequeno, né? Mas o Enzo aí, ao contrário de muitos aí, tem um grande potencial. É o único atleta sul-americano patrocinado pela Red Bull, né? Então, o olhar hoje macro das outras empresas e tal para cá mostra desfrutou, né? Um grande atleta aí, parabéns ao Enzo e a sua equipe. A gente não tem muitas vezes noção do tamanho que é ou do que representa o atleta desse. Né? Exatamente. Daqui um pouco, quando diz isso, é o único atleta, né? Sul-americano, tu imagina, né? São os Estados Unidos, Europa e Enzo. Né? Tipo, é assim que funciona. Então, se a Red Bull enxergou o talento no menino, não é por alguma coisa, né? Com certeza. Essa é a hora que a gente pede assim, vai lá para assistir lá no Lajadense, não sei o quê. Vai torcer para o Enzo, né? De alguma forma, pelo menos acompanhar o que esse moleque tá fazendo. E hoje torcer pelo Enzo só na TV a cabo, né? É porque o negócio o troço é violento, né? Ele conquistou aqui na Mini Cross, que é a categoria dele na Arena Cross aqui. Mas bacana. E agora o Enzo se prepara para o Monster Energy Cup, né? Uma competição em Las Vegas, onde são atletas convidados de ponta, né? Então ele vai lá representar não só o Brasil, mas aí é um dos 24 atletas do mundo que vão estar nessa competição. É isso aí. Pouca coisa? Pouca coisa, né? A gente fica na torcida por ele, também pelo Lajadense, que joga nesta quinta-feira. O Papo de Boleiro volta quinta-feira, depois do Redação Informativa aqui na TV Informativa. Até mais. Até logo.